Que bom estar com você nesse dia, um dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos ter comunhão. Coisas Deus tem preparado para nós nesse dia, e certamente uma das coisas virá nesse momento. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu sei que tem um potencial muito grande de trazer paz ao seu coração. É sobre isso que nós queremos falar. Queremos falar sobre paz interior e como alcançar essa paz interior. Agora, nós vivemos em dias em que tudo é muito corrido. As pessoas estão consumindo internet e o melhor material de consumo é aquele que demora pouco tempo, né? As pessoas visualizam mais mensagens muito curtas. Mas eu preciso que você invista um tempo na sua vida. Eu preciso que você fique comigo por alguns minutos, porque eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu sei que essa mensagem poderá mudar o rumo da sua vida, traçar uma nova jornada para você. Mas depende de um pouco de esforço e dedicação e investimento seu também. Eu quero falar, como eu já disse, sobre paz. Paz é um artigo de luxo, é um artigo que hoje está muito raro nas prateleiras da nossa sociedade, mas ela existe e ela é concedida por Deus. É vontade de Deus conceder paz àqueles que a buscam. Mas antes de eu falar sobre o tema, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Eu gostaria de perguntar se você se sente frustrado quando você deseja fazer as coisas boas e não consegue. Quando você deseja fazer as coisas bem intencionado, mas não consegue corresponder a essa boa intenção. Eu gostaria também de perguntar se você é uma pessoa religiosa e se sente acusado pelas leis da sua própria religião. As religiões em geral, elas têm bons princípios, bons conceitos. As religiões, praticamente todas, falam sobre o amor ao próximo, sobre dedicar-se para o bem do outro, falam sobre a importância do perdão e tantas outras coisas, mas as leis religiosas acabam nos desafiando, porque nós não conseguimos cumpri-las. Muitas vezes nós não conseguimos vivê-las, e isso traz uma frustração no coração. É esse o seu caso? Também eu queria perguntar se você se sente assim culpado, com a sensação constante que Deus está irado com você. Se você é uma dessas pessoas que busca, não confessa, mas tenta se proteger de Deus, evitar muito contato, porque acha que Deus está muito irado e ele pode a qualquer momento se tornar um perigo para você. Ou você é daqueles que se sentem hipócritas por não conseguir ser aquilo que você deveria ser? Você tem um padrão de comportamento em sua mente, mas não consegue atingir esse padrão. E a sensação que dá é que nós estamos mascarados o tempo todo e somos insinceros ou hipócritas. Essas coisas todas que eu perguntei, esses sentimentos todos que vêm dessas questões, dessas frustrações, causam, na verdade, bastante angústia e até depressão. E muitos de nós não temos paz em função dessas coisas. Por essa razão é que eu gostaria de tratar com você sobre essa paz, que pode estar faltando no seu coração. Paz interior. Como alcançá-la? É possível? Sim, é possível. Mas antes, deixa eu lhe apresentar uma pessoa. Eu vou ler um texto bíblico, esse texto bíblico vai servir de base para o que nós queremos dizer. Ele está, é um versículo apenas, está no capítulo 7 de Romanos, versículo 24, onde lemos assim: Palavra de Paulo: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado, infeliz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, desse estado de morte, essa áurea de trevas e de morte constante na minha vida? Bom, eu quero então lhe apresentar essa pessoa. Uma pessoa fantástica, um evangelista de mão cheia, um homem admirável, mas que está falando que houve um tempo em que ele se sentia exatamente assim, frustrado, angustiado, deprimido, infeliz,
miserável e carente de paz. Essa pessoa é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no versículo 15 do capítulo 7, ele fala sobre o seu estado quando ele diz assim: porventura, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a crise que esse homem está vivendo. Eu não faço o que eu prefiro, o que eu quero, o que eu planejei, o que eu tenho a intenção de fazer, mas acabo fazendo o que eu detesto, contrariando até mesmo as minhas convicções de moral e de religião. Eu sei que isso está errado, mas eu me sinto impotente diante do erro e eu acabo fazendo aquilo que eu mesmo condeno. Bom, se você ouve isso que eu estou dizendo, talvez possa pensar que o problema está na lei. A lei é muito rigorosa, a lei não é justa, a lei é pesada. Algumas pessoas pensam assim. E alguns cristãos até dizem que se sentem aliviados porque não vivem mais na lei, mas agora na graça. Então, me livrei daquele peso. Mas não é essa a opinião do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre se refere à lei como uma coisa positiva. Ele diz, por exemplo, que a lei é santa, no capítulo 7, versículo 12. Paulo afirma que a lei é espiritual. Ele diz isso no versículo 14 do capítulo 7. E ele também diz que a lei é boa. Isso está no versículo 16 do capítulo 7. Então, se a lei é santa, se a lei é espiritual e se a lei é boa, o problema não está na lei. Então, aonde está o problema? O problema é desvendado pelo apóstolo Paulo no versículo 18, que diz assim, do capítulo 7, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Em seguida ele diz, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Qual o problema do apóstolo Paulo? O problema é que a sua personalidade estava controlada pelo pecado. Ele queria fazer as coisas boas, mas não tinha forças para isso, porque ele estava sob o controle de um inimigo maior e mais forte do que ele, que é o pecado. No mesmo livro, Paulo diz que nós todos, você que me ouve e eu que falo, temos o mesmo problema. No capítulo 3, versículo 23, nós lemos: porque todos pecaram, ou pois todos pecaram e carecem, são carentes da glória de Deus. Todos pecaram e foram esvaziados da glória de Deus e se sentem carentes dela. Então, essa é uma questão que não está só sobre o apóstolo Paulo, é uma questão que atingiu a todos nós. Portanto, todos nós, no fundo, sabemos que somos pecadores, que estamos distante do ideal. Muitos de nós nos acomodamos assim, criamos justificativas para isso, contamos histórias que buscam justificar esse estado, mas no fundo nos sentimos oprimidos, nos sentimos infelizes, nos sentimos distantes de Deus e sob o juízo de Deus também. Por que sentimos constantemente essa culpa diante de Deus? Fica claro quando lemos tudo isso que eu lhe mostrei. Há duas vozes dentro de nós. Há duas vozes clamando e elas estão em oposição, elas são antagônicas. As vozes, as duas são a voz da intenção. Eu tenho uma boa intenção. Eu quero acertar. Eu quero fazer as coisas do modo certo. Mas a outra voz, em oposição, é a voz da execução. Esta voz é influenciada pelo nosso egoísmo, ela é influenciada pela nossa cobiça, ela é influenciada pela nossa arrogância, nosso orgulho, e no final, na hora de executar, eu vou fazer aquilo que eu desejo, eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que minha carne, minha cobiça, minha necessidade de prazer determina. E depois vem a culpa, porque eu não fiz aquilo que eu intencionava. Você vê o tamanho do conflito que nós temos aqui?
Então, como é que nós podemos solucionar essa questão? Vamos caminhar em direção à solução, uma solução real, uma solução alcançável, e eu quero revelar isso para você, mas antes eu preciso que você compreenda algumas coisas. É necessário que você tenha compreensão dessas coisas antes que você possa saber qual é a solução, para que ela tenha sentido para você. A primeira coisa que você precisa compreender é o pecado. O pecado é pouco compreendido por muitas pessoas, porque ele já virou brincadeira, já virou piada, já virou tema de novela, tema de filme. Então, o verdadeiro significado do pecado ficou meio nublado para muitas pessoas. Mas eu preciso que você compreenda, à luz da Bíblia, o que é o pecado. O pecado, nós vamos criar aqui uma ilustração para você compreender melhor. Você já viu aquele monstro que vem da mitologia grega chamado de Hidra? A Hidra é um monstro que tem várias cabeças, cabeças de serpente, e o corpo é um corpo de dragão. Essas cabeças, de acordo com a mitologia, quando são cortadas, elas se regeneram, elas nascem de novo, então não se consegue matar a Hidra cortando as suas cabeças. E com essa imagem, que certamente você a conhece, essa imagem diante dos olhos, eu gostaria de, usando essa ilustração, explicar o pecado. O pecado ele pode se manifestar, e ele se manifesta pelos atos pecaminosos e pelo estado pecaminoso. Essas duas coisas são importantes de entender. Os atos pecaminosos são como as cabeças da hidra, são as várias manifestações do pecado, são os sintomas do pecado. É o desdobramento do pecado. Então, adultério, mentira, idolatria, prostituição, violência, injustiça, corrupção, são as várias cabeças desse monstro. São as várias manifestações, são os atos pecaminosos. E a Bíblia fala sobre isso em 1 João 3,4, quando lemos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Paulo está falando dos atos pecaminosos, atos que transgridem, que ferem, que contrariam a lei. Bom, mas esse nível, muito embora já seja um nível de pecado, é um nível mais superficial. Nós precisamos aprofundar um pouco mais. E quando nós aprofundamos um pouco mais, nós já não falaremos das expressões do pecado, mas da essência do pecado. Não só os atos, mas o estado pecaminoso. Não só o que eu faço, mas o que eu sou. Os meus pecados são os meus atos, mas a questão aqui é que estes atos são as cabeças de um corpo. E agora o estado pecaminoso é como se fosse o corpo de dragão da hidra. Sustenta as cabeças. É este corpo que dá vida às cabeças. Você pode entender isso? Sobre o estado pecaminoso, a Bíblia nos fala em Romanos 7:8. Paulo diz assim: mas o pecado, observe que ele não está usando o plural, não os pecados, mas o pecado, ele se refere a um estado pecaminoso, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, pela lei, despertou em mim todo tipo de cobiça. O pecado que afetou a minha vida, que se tornou parte de mim, acabou se expressando de muitas maneiras, todas elas contrárias à vontade de Deus. Então vamos resumir isso. O pecado é um estado de rebelião contra Deus. É o ser pecaminoso que se manifesta de maneira pecaminosa. Isto é resumido na recusa, na oposição que nós fazemos à vontade de Deus. A rebelião consiste nisso. Eu não me interesso pela vontade de Deus. Eu sei que Deus quer uma coisa, mas eu quero outra, e eu faço prevalecer o que eu quero a despeito do que Deus quer. Ou Deus não quer que eu faça uma coisa, mas eu quero aquilo. Então eu realizo aquilo que Deus condena, porque eu não me incomodo com a vontade dele. É mais importante para mim satisfazer a minha cobiça do que ser obediente ao meu Criador. Esse é o estado de rebelião.
E quando isso acontece, surge dentro de nós essa angústia, esse conflito, essas duas vozes em choque. E é isso que fez com que Paulo, capítulo 7, versículo 24, diz: desventurado o homem que sou. Ele está em conflito, ele está cansado, ele está desgastado, ele está se sentindo oprimido e sem alegria. Desventurado é infeliz, sem qualquer alegria. Você compreendeu que o pecado pode gerar uma satisfação momentânea, mas segue-se a ela um profundo estado de depressão, tristeza, culpa, mágoa, infelicidade, angústia, pobreza, enfermidade. Estas coisas são consequência daquele curto momento de prazer. Prazer carnal, mas contrário à vontade de Deus. Você pode compreender isso? Bom, compreendido o pecado e a sua capacidade destrutiva, eu gostaria que você também compreendesse uma segunda coisa, que é a lei de Deus. Depois de tudo isso, a gente vai olhar para a lei. Nós já sabemos que a lei é boa, que o problema não está na lei, e a pergunta é: para que serve a lei então? A lei não serve para salvar o pecador. Assim como o resultado de um exame médico não serve para curar a enfermidade. O que eu estou dizendo aqui? Você pode estar enfermo e dizer: não, não tenho nada, essa dorzinha passa com o tempo, essa dificuldade de digerir depois se resolve, daqui a pouco eu me sinto melhor. Geralmente homens fazem isso, né? Não, não precisa o médico, não. Basta, olha, é só esperar, é só descansar um pouquinho, e isso tudo se resolve. E essa falta de consciência da enfermidade pode levar a problemas muito sérios. Quando eu vou ao médico, o médico diz assim: olha, vamos fazer um exame. O exame não é para curar. O exame não é o tratamento. O exame é para conhecer a enfermidade. É para saber o estado em que a pessoa está, o estado de saúde que a pessoa está. Então, de posse do exame, o médico então dirá: olha, você precisa de tratamento. A sua situação é esta aqui, ó. Você está enfermo, há uma infecção aqui, há uma necessidade de remédio. Então, o médico vai dar o remédio. O remédio é que cura a doença, não o exame. Voltemos para a lei. A lei não vai justificar o pecador, mas vai dar a ele a consciência do pecado. É para manifestar o pecado. A lei conscientiza o pecado. Isso está escrito em Romanos 3:20. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, diz o apóstolo Paulo, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o objetivo da lei. A lei também condena o pecador. Assim como o médico diz: olha, você tem tanto tempo de vida, se você não fizer isso, você vai morrer. A lei faz isso, ela condena o pecador. No capítulo 3, versículo 19 do livro de Romanos, Paulo nos diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, aos que estão tentando usar a lei para se justificar diante de Deus, aos que dizem que são santos, cumpridores da lei, mas não conseguem, na verdade, cumpri-la, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, a lei silencia a argumentação que justifica o meu pecado. A lei faz com que os lábios se fechem quando eu vou para Deus com as histórias que explicam e que justificam por que eu fiz isso, por que eu agi assim. Cale-se toda a boca e sabe de uma coisa: você é pecador e é culpado diante de Deus. Deus o condenará, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, os pecadores podem ser justificados por Deus, podem ser perdoados, mas pela fé, por intermédio da fé, por meio da fé
e não pelo cumprimento da lei. Isso é muito importante de entender, porque há uma porção de gente tentando fazer boas obras para se salvar. Há um monte de gente tentando fazer coisas admiráveis para impactar o coração de Deus e alcançar dele algum tipo de justificação. Mas olha, não é pelas obras que nós realizamos, a salvação vem pela obra que ele realizou. É bom que nós entendamos isso. E aí, a base bíblica está em Romanos capítulo 3, versículos 27 e 28, quando lemos assim: então, onde fica o orgulho? Onde fica? Foi totalmente excluído. Por meio da lei? Lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Agora preste atenção, independentemente das obras da lei. Não é o cumprimento da lei que nos justifica. A lei, na verdade, nos condena, porque fica claro que nós não conseguimos cumpri-la. Por isso nos sentimos culpados, por isso nos sentimos deprimidos. Qual é então a proposta do Evangelho? É que você cumpra a lei, é para que você tenha força religiosa para andar dentro das regras, dentro das normas. Qual de nós conseguiu isso algum dia? Eu não conheço ninguém, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei em carne quando Deus o enviou. Qual é a proposta do Evangelho? É a salvação pela graça. Pela graça. A palavra graça quer dizer um favor que eu não mereço, uma iniciativa de Deus ao meu favor. Deus resolvendo o meu problema, Deus interferindo na minha história, Deus fazendo o que eu não pude fazer. Isso é graça, iniciativa da parte de Deus, favor imerecido. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, lemos assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Observe que no início dessa nossa conversa, eu falei para você que Paulo se sentia dominado pelo pecado. Ele tinha boas intenções, mas não conseguia executar as suas boas intenções porque o pecado o dominava. Era mais forte do que ele. E agora, sob a graça de Deus, sob o favor de Deus, o que é que nós lemos? O pecado não terá domínio sobre vocês. Observe, houve liberdade aqui. A alma foi posta fora de cadeias. Não porque vocês estejam debaixo da lei, não porque vocês conseguiram cumprir a lei, mas porque vocês receberam a salvação e o perdão como um presente dado por Deus. Ato da sua graça, da sua misericórdia. Querido, agora que você já compreendeu o pecado e o seu poder destrutivo, e você já compreendeu aonde é que a lei entra nesse processo, é hora então de resolver o problema da angústia. É hora de encontrar o caminho para a paz interior. Tão difícil de encontrar, mas tão à disposição daquele que crê. E qual é esse caminho? Eu preciso confiar na graça de Deus. A graça de Deus é a solução para o conflito interior. Paulo, nos versículos 15 a 25, Paulo declara a sua falência. Paulo chega à conclusão de que ele não pode resolver a sua angústia. Paulo joga a toalha no meio do ringue. Ele sai de cena e ele diz: miserável homem que sou. Quem me livrará? Que socorro externo virá a meu favor? De onde vem a solução que eu preciso para transformar a minha vida? E é interessante que quando chegamos na parte A do versículo 25 do capítulo 7, Paulo, depois de contar a sua história de depressão, opressão, tristeza e desventura, ele dá um suspiro de alívio e diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus porque a solução veio. Graças a Deus porque a resposta foi dada. Graças a Deus porque a porta abriu e não abriu pela força do meu braço, mas pelo poder de Deus. Jesus se manifestou. Ele veio do céu, nasceu em carne, viveu entre nós, foi fiel a toda a lei, coisa que eu nunca consegui fazer. Agradou o Pai em todas as coisas e morreu por mim. Isso é graça, isso é favor, é Deus trabalhando em favor do pecador. Pela graça,
nossa culpa foi removida. Pela graça, nossa culpa foi retirada. Quando Paulo termina o capítulo 7 de Romanos e dá início, inaugura o capítulo 8, no versículo 1, ele já declara: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vem de uma angústia, Paulo vem de uma tristeza, Paulo vem de uma depressão, Paulo vem de um sentimento de profunda tristeza, e agora chegando ao versículo 1 do capítulo 8, ele muda o cenário, ele fala de uma história nova e diz: olha, a condenação já não existe, o perdão foi dado, não há mais condenação, o motivo da minha angústia foi afastado, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus já não são condenados. Você observa, Paulo chegou à solução, agora ele tem paz no seu coração, agora ele descansa no favor de Deus, e é isso que você está precisando, querido. Pela graça de Deus, nossa culpa foi removida, e pela graça de Deus, você e eu podemos ter a certeza de estar em paz com o Criador. O pecado, o meu pecado, criou um conflito entre mim e o meu Deus. O pecado em mim me separou de Deus, levantou uma barreira de separação. E eu saí do paraíso como Adão e passei a viver no deserto, longe da minha família. E a minha família é o próprio Deus. Mas agora eu posso ter paz com Deus. E essa barreira do pecado foi removida. E agora eu posso ter também uma inabalável convicção de que eu tenho a vida eterna e ela não me será tirada. Em Romanos 8, 39, olha que coisa linda lemos aqui. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Jesus somos salvos, e isto é uma condição que não muda. A salvação nos é dada de graça, como produto de uma obra de Deus, e o Senhor sustenta a obra que Ele mesmo realiza. Que coisa maravilhosa está escrito aqui. E olha o poder que isso tem de transformar toda a sua vida, de mudar toda a sua história. Resolvida a questão do pecado, resolvida a questão da minha culpa que me separa de Deus, eu passo então imediatamente a desfrutar da paz interior. O que eu preciso fazer para tomar posse disso? É muito simples. Você precisa primeiro convencer-se de que é um pecador e que você não tem como agradar a Deus com as suas obras. As suas obras vêm todas manchadas com o pecado que está em mim. Não é o que eu faço, é quem eu sou. E quando eu sou pecador, toda obra que eu produzo, ela virá com uma mancha do meu pecado. Não é pela obra, é pela graça, é pela fé no que o Senhor fez por mim. Então, querido, nesse momento, eu preciso convencer-me que eu sou pecador. Eu preciso confessar o meu pecado ao Senhor. Pedir a Ele que me perdoe. E na mesma hora, se eu faço isso com convicção, se eu faço isso com fé, na mesma hora o pecado é perdoado e a paz brota do coração agora livre, libertado, posto fora do cativeiro, pela ação graciosa e poderosa do Deus único e verdadeiro e pelo seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Agora, em completa liberdade, nós vamos começar um processo. É um processo de transformação, onde os hábitos que eu adquiri ao longo da caminhada, contrários à vontade de Deus, serão todos revistos. E eu passo a me separar, me distanciar de Adão, da natureza de Adão, e me aproximar de Cristo Jesus. Esse processo se chama santificação. Ele vai durar a vida inteira, mas a cada dia nos distanciamos mais de Adão, da natureza caída, e
nos aproximamos de Jesus, o homem que agradou o coração do Pai. Aí você me diz, mas eu tenho capacidade, se eu não tive capacidade de agradar a Deus com as minhas obras, eu terei capacidade de me afastar da natureza adâmica, de me afastar do homem do passado, do homem anterior e agora viver uma nova vida? E eu respondo para você, não, você não tem essa capacidade. Ué, então por que você está falando sobre isso? Porque também essa capacidade não virá de você. Observe que até agora nós falamos sobre o pai que foi ofendido pelo meu pecado e falamos do filho que aplacou a sua justa ira e me colocou agora em comunhão com ele. Falamos de duas pessoas, mas Jesus nos fala de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa agora entra em cena e ele é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem me ensina a orar ao Pai por meio de Jesus, quem me convence do meu pecado, da justiça e do juízo, quem também dá dons à igreja como ferramentas para o seu trabalho. É o Espírito Santo que vai iluminar a palavra de Deus quando eu a leio e vai me conduzir aos altares para a oração. O Espírito de Deus vai me lembrar todo o ensino que Jesus ministrou e vai me ensinar aquilo que eu ainda não aprendi. O Espírito Santo vai conduzir você a cada dia a estar mais próximo de Deus e do seu amor. E agora Pai, Filho e Espírito estarão trabalhando a seu favor. Olha que coisa linda. Sabe como se chama isso? Graça. É o Deus que ama e trabalha pelo pecador, para que o pecador deixe de ser pecador. E agora, como filho, se aproxime do Pai e viva eternamente com o Pai. E talvez você diga, mas eu não tenho nenhuma parte nesse processo. Não, você tem sim. Há alguma coisa que você precisa fazer aqui. E o que é que você precisa fazer? Você precisa orar sempre. Agora você pode falar com Deus e Ele te ouvirá. E Deus falará e você o ouvirá. A vida de oração é importante para que os seus ouvidos estejam afinados com a vontade de Deus e você saiba exatamente o que Ele quer de você. Compreendeu? Você precisa orar sempre, orar sem cessar, orar todos os dias. Além disso, você precisa alimentar a sua nova natureza com a palavra de Deus. Você não fará isso para que você seja salvo. Na verdade, o Senhor já te salvou. Você, ao alimentar sua natureza, nova natureza, a natureza renascida, regenerada pela palavra de Deus, você na verdade se fortalece para seguir a Jesus. Você com isso não está trabalhando pela sua salvação, ela já lhe foi concedida, mas você está aprimorando sua caminhada, está se fortalecendo, está se tornando imbatível quando aprende a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E há mais uma coisa que você pode fazer a partir de agora. Antes você não podia, não teria condições. Mas lembre-se que em Cristo você foi libertado do domínio do pecado. Você foi libertado do aprisionamento do pecado. E agora, como uma pessoa livre, você tem autoridade para dizer ao pecado que se afaste. Você tem autoridade, fortalecido pela palavra, em oração e sendo uma nova criatura, você não está mais dominado pelo pecado, portanto, você pode resistir a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa dizer não ao pecado. Você precisa aceitar a transformação proposta pelo Senhor para que você se torne uma nova criatura completa e a semelhança de Cristo, não mais como criança, mas na estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia Sagrada. Então, não retorne às práticas antigas. Não retorne ao vômito como os cães muitas vezes fazem, mas viva a sua nova vida em Cristo Jesus. Esta é a proposta do Evangelho. Eu quero, nesse momento, orar com você. E eu preciso orar com você porque eu posso estar falando nesse instante a alguém muito necessitado. Só Deus sabe onde chegam essas transmissões que nós fazemos pela internet. Pode ser que eu agora esteja comunicando com alguém em completo desespero. Pode ser que agora eu esteja falando a alguém que tenha decidido dar fim à sua vida, quem sabe? Por causa da angústia, por causa da culpa, por causa da falta de esperança. Pode ser que eu esteja falando a alguém que esteja preso aos vícios. Pode ser que
que eu esteja falando nesta manhã a alguém que esteja profundamente infeliz, que tenha encontrado ou tenha buscado encontrar em remédios ou em filosofias ou até em religiões algumas respostas e não tenha encontrado, pois eu quero te dizer que essas respostas existem. Elas não estão nas religiões. A resposta está na graça de Deus. A resposta está no favor de Deus. Deus lhe ama, por isso enviou o seu filho Jesus, para morrer por você na cruz do Calvário, sofrer todo tipo de humilhação para que você fosse alcançado. E este Cristo, agora ressuscitado, envia o Espírito Santo para cuidar de você e guiar você na direção do próprio Jesus, até que um dia estaremos para sempre com Ele. Mas tudo isso vai depender de você crer, abrir o seu coração, crer em Cristo Jesus, entregue a Ele a sua vida, admita o fato que você é um pecador e que o pecado separa você dessa paz tremenda que está à sua disposição. Separa você de uma relação mais íntima e amorosa com Deus. Mas agora em Cristo seu pecado pode ser perdoado. Se você se arrepende, o perdão vai ser concedido. E então essa barreira vai ser removida. E você terá acesso à intimidade, ao prazer imenso que é andar com o Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Uma paz abundante que é tão grande que enche a sua alma e transborda para as pessoas que estão ao redor. Querido, isso tudo está à sua disposição por meio da fé. Isso não pode ser comprado, não pode ser alcançado com esforço humano, mas pode sim estar à sua disposição por meio da fé. É a graça que é alcançada por meio da fé e a Bíblia nos ensina a respeito disso. Vamos orar? Eu quero orar por você. Se você, nessa manhã, entendeu isso e deseja uma nova vida, aí onde você está, você pode agora, junto comigo, confessar os seus pecados e pedir: Senhor, me ajuda, me tira do atoleiro, transforma a minha história, me concede paz que eu não tenho encontrado em lugar nenhum. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, oportunidade de alcançar vidas preciosas com a palavra do Evangelho. Eu entrego, meu Deus, essa vida que está orando comigo nesse momento ao Senhor. Que o Senhor ouça a sua voz, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor liberte esta alma e lhe conceda paz abundante, paz transbordante, paz que não se pode explicar com argumentos intelectuais, mas uma paz que enche toda a nossa alma, transforma toda a maneira de ver o mundo e transforma a minha caminhada. Eu quero pedir que o teu Espírito possa conduzir essa pessoa de vitória em vitória, de alegria em alegria, até a sua presença. Nós abençoamos essa vida e o seu lar, orando e crendo sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Você vai ouvir um cântico agora que abençoará, sem dúvida, o seu coração. E nós somos a segunda igreja presbiteriana em Anchieta. Depois que passar essa confusão dessa pandemia, você poderá conhecer-nos, conhecer os nossos cultos, nossos encontros, nosso povo, nossa comunidade. Você é muito bem-vindo e nós gostaríamos de recebê-lo e orar agora pessoalmente com você. Que Deus o abençoe, que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.